através de canções, de louvores. Deus fala conosco através de pessoas. Então nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para sermos ministrados por Deus, amém? Então o Salmo 148, a minha Bíblia tem um subtítulo, ela diz assim, ó: louvor ao Deus do universo, aleluias. 148, aleluia. Louvai ao Senhor, os do céu, louvai-o nas alturas. Louvai a vós todos, seus anjos, louvai-o, vós todos, seus exércitos celestiais. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, vós todos, estrelas brilhantes. Louvai-vos, os mais altos céus, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele ordenou e foram criados. Ele os estabeleceu para todo o sempre, ao promulgar uma lei que não passará. Louvai ao Senhor, os da terra, cetáceos e profundezas todas, relâmpagos, granizo, neve e neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis à sua palavra. Montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os rebanhos domésticos, répteis, aves que voam e todos os demais seres vivos, reis da terra e todos os povos, governantes e todos magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é único, sublime, sua majestade está acima de todo, da terra e dos céus. Ortogou glória e poder o seu povo, e tem recebido o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Querido Deus e Pai eterno, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Jesus. Estarmos aqui te adorando, te louvando, Senhor. Obrigado, Papai do céu. Oh, Deus, fala conosco nessa manhã, fala aos nossos corações. Venha, Espírito Santo, venha ministrar desta manhã. Venha, encha-nos com teu poder, encha-nos com tua glória, Senhor Jesus. Derrama, Pai, derrama, Senhor, derrama tua glória nesse lugar, Pai. Manifesta nessa manhã, Senhor Jesus, manifesta em nome de Jesus, Pai. Usa-nos, Deus. Estamos aqui, Papai do céu, para te servir, para te adorar, para bendizer o seu nome. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Já te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Salmos tremendo, né? Salmo 148. O salmista, ele convida, no discorrer do texto, todos, desde o ser celestial, desde o firmamento da terra, árvores, animais, répteis, moços, velhas, crianças, louvem a Deus. Então ele fala para todo ser louvar a Deus. O Salmo 150 diz assim, ó: louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e cítaras, louvai-o com tamborins e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com o clangor dos símbolos, louvai-o altissomantes trombetas, que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui o salmista finaliza, né, os salmos para a gente louvar a Deus no seu santuário, para a gente louvar a Deus com instrumentos, com flautas,
Louvar a Deus no seu majestoso firmamento. Louvar a Deus pelos seus grandes feitos. Louvar a Deus. E ele termina que todos os seres viventes louvem a Deus. Por isso que aqui ele fala todos, ele cita toda a criação de Deus no Salmo 148. Para todos, todos louvar a Deus. E hoje eu começo, né? E esse é o tema da pregação. Louvar a Deus em todo o tempo. Aí eu começo perguntando, a pergunta que eu fiz para mim e para nós. Como louvar e adorar a Deus? Ou melhor, como devemos louvar e adorar a Deus? Como está o nosso louvor e nossa adoração a Deus? Como que está esse tempo para com Deus? Será que nós temos louvado a Deus? Será que nós temos adorado a Deus como realmente Ele quer que nós adoramos? Ele quer que nós louvemos? Será que nós estamos louvando a Deus com flautas, tamborins? Será que nós estamos louvando a Deus mais timidamente? Independente da situação, independente de como você esteja louvando, independente do ambiente, nunca pare de louvar a Deus. Continue louvando a Deus. Nós vamos aprender a discorrer dessa passagem que Deus gosta do louvor, que Deus gosta da adoração, Ele gosta de ser adorado, Ele gosta de ser louvado. É muito bom estarmos aqui adorando ao Senhor. É muito bom estarmos na casa de Deus. Amém? Então todo ser humano nasce inclinado para adorar, para se prostrar para alguém. Isso está intrínseco ao homem. Todo nós, todo ser vivente, todo ser humano, ele se prostra para alguma coisa. É intrínseco. Porque quando Deus cria o homem, Ele cria a imagem e a sua semelhança. E a palavra de Deus vai falar que quando ele criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, Deus ia ter uma prosa com Adão todas as tardes. Então Deus criou o homem para a comunhão com Deus. Então o louvor e a adoração a Deus é uma forma de nós estarmos em comunhão com Deus. É uma forma de nós se achegarmos a Deus, estarmos na presença de Deus. Eu li um livro, eu não lembro o nome, mas foi um livro muito bom. E ele ensina a como, não sei se era o poder da oração, mas ele ensina como se achegar a Deus. E o primeiro passo que ele fala é: comece louvando a Deus. Então, antes de chegar a Deus, então comece louvando. É como se o louvor e a adoração estivesse preparando o ambiente. Aí depois ele fala assim: depois começa a adorar a oração em línguas. Sabe, é como se você fosse se preparando para se achegar diante da presença de Deus. Então o louvor, ele vai preparando o ambiente para nós chegarmos à presença de Deus. E depois sim, entrar com a oração. É muito, muito bom esse livro aí. Eu só não lembro o nome, mas depois eu vou ver se eu pego e passo para os irmãos. Mesmo após a queda do homem, mesmo após Adão e Eva ter pecado, ter sido expulso do jardim do Éden, Deus, né? Mesmo assim, Deus ainda, Ele cria, né? Ele faz o plano da salvação. E Jesus, Ele se entrega naquela cruz do Calvário para novamente rasgar o véu de cima a baixo e novamente o homem ter comunhão com Deus. Através do ato de Jesus naquela cruz, nós voltamos a ter essa comunhão com Deus. Amém? Então eu coloquei aqui uma pequena introdução. O culto é uma adoração a Deus, o louvor é uma adoração, a palavra, dizimar, foi feito aqui agora, é uma maneira de louvar e adorar a Deus, ofertar. Tudo que fazemos para Deus, para o reino de Deus, é uma adoração para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Adorar a Deus independente da circunstância. Adorar o Senhor mesmo no sacrifício. Adore o Senhor. Queridos, assim como está escrito aqui nos Salmos, adore ao Senhor independente dos feitos dele.
Adore ao Senhor independente da circunstância. As circunstâncias, muitas vezes, nós deixamos as circunstâncias nos afastar de Deus. Foi como ministrado ontem à noite, às vezes na casa da Michelle, no culto no lar. As circunstâncias nos preocupam, e quando nós começamos a ficar preocupados, nós começamos a se afastar de Deus. Volta para o seio do Senhor. Amém? Não deixe a circunstância abalar a nossa fé. Não deixe a circunstância nos afastarmos da presença de Deus. Pois uma coisa eu te digo: se pertinho de Deus a circunstância está nos abalando, se pertinho de Deus a circunstância que se levantou está querendo abalar nossa fé, imagine longe de Deus. Então, quanto mais longe de Deus, é igual sinal Wi-Fi, né? O Wi-Fi, hoje o roteador nosso está lá no fundo. Então, o sinal aqui ele não tá totalmente cheio. Mas quanto mais você se afasta do roteador, da internet, em casa que é mais assim, aqui é um ambiente aberto, nós não temos tantas barreiras, mas em casa o roteador fica na sala. E quando vai lá para o quarto, as meninas reclamam: pai, porque a internet está ruim. Não é a internet está ruim, é você que está longe do sinal. Então, quanto mais nós se afastamos de Deus, quanto mais nós estamos longe de Deus, mais o sinal está fraco, mais o sinal está lento, mais o sinal fica carregando, até chegar o momento que não carrega mais. Então, ficarmos longe de Deus, estarmos longe da presença de Deus, é estarmos desconectados com Deus. E quando nós estamos desconectados com Deus, o que acontece? O inimigo se aproveita. Nós damos brechas, nós nem percebemos. Amém? Então, conecte-se a Deus novamente. Através do louvor e adoração. É uma ótima ferramenta, é uma ótima arma que Deus deixou para nós. Satanás não quer, queridos, que você louve a Deus. Satanás não quer que o grupo de louvor, flua. Satanás não quer que a palavra de Deus flua na terra. Por quê? Quanto mais nós estamos fluindo no caminho de Deus, quanto mais nós estamos fluindo na palavra de Deus, quanto mais nós estamos fluindo na adoração com Deus, mais Satanás não tem vez na nossa vida. Mais longe de nós ele está. E Satanás não quer ficar longe de nós também. Ele quer nos atentar. Ele tem um único propósito: afastarmos nós de Deus. Assim como lá no Jardim do Éden, Satanás afastou. Satanás levou Adão e Eva à queda. Assim ele, todos os dias, há mais de 2000 anos, ele tenta afastar um cristão de Deus. Ele tenta afastar um servo de Deus da presença de Deus. Ele trabalha todos os dias, incansavelmente. O pastor Celso sempre prega aqui, os pastores sempre pregam aqui. Satanás sabe que ele é um derrotado. Ele sabe. Ele já perdeu na cruz do Calvário. Ele tentou de todas as formas fazer que Jesus pecasse. Mas o Senhor Jesus não pecou. O Senhor Jesus foi o único que venceu todas as tentações dessa terra. Nós, homens, nós terráqueos, nós aqui, nós não conseguimos, porque nós somos fracos, falhos, porque nós damos brechas para Satanás agir e operar no meio de nós muitas vezes. Muitas vezes, muitas coisas que Satanás está fazendo em nossas vidas, muitos acontecimentos que estão acontecendo em nossas vidas, é porque nós mesmos demos brechas para que Satanás atuasse. E o louvor é uma forma. Satanás não gosta que louvem a Deus. Lúcifer, ele é um anjo caído, e ele era o que tomava conta, do louvor, dos anjos que louvavam a Deus. E Lúcifer um dia quis tomar o trono de Deus, queria que ele fosse louvado. E houve a queda de Lúcifer. Então assim, por isso que ele ataca. Por isso que quando você está louvando a Deus, por isso que quando você coloca um louvor no celular lá, a internet falha, entra anúncio um atrás do outro, Tudo para atrapalhar. Tudo para despertar, Se for um louvor mais recente, aí que entra anúncio mesmo. A cada meio segundo entra um anúncio. Se for um louvor que não está tão em alta,
né? Mas assim, não é culpa do serzinho também, né? O anúncio entra por a questão de consumismo e por aí vai. Mas assim, pode perceber, todas as vezes que você tenta se manter no seu cantinho de oração, no seu cantinho, sabe, de devocional a Deus, sempre tem uma coisa querendo te desviar, te tirar a atenção. Sempre tem, né? E se nós não tomarmos cuidados, a gente começa a entrar no nosso momento de oração, no nosso momento devocional a Deus, e quando você vê, já tá lá lavando a louça, já tá lavando, igual eu eu gosto de ouvir, né, todas as manhãs, a pregação, uma oração, particularmente sempre ouço Lamartine Pozella, ele sempre tem a oração diária, e eu coloco lá e entra o anúncio, tem anúncio que, já viu aqueles anúncios que é 1 de 3? Quase meia hora de anúncio. Quando você vê, já está lavando o quintal, lavando a louça, já está fazendo a comida e nada da oração. Quando você pensa, poxa, tinha colocado para ouvir a palavra, né? Isso aí, queridos. Não deixe essas coisas terrenas nos afastar da presença de Deus, amém? Vamos continuar aqui. Agora, ó, lembra que eu falei que Deus gosta que adore Ele? Ó, Apocalipse 4:10. Vamos lá? Se os irmãos quiserem acompanhar aí, vocês vão ver que Deus gosta de ser adorado a todo momento. Tu és maravilhoso, Jesus. Ó, 4:10. Apocalipse 4:10. Vamos lá. 4:10. Ó. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Tudo que existe, tudo que foi criado, tudo foi feito pelas mãos de Deus. E aqui a visão de João, meu subtítulo fala: a visão da majestade de Deus. Ou seja, Deus está em seu trono e tem seus anciões louvando a Ele dia e noite sem cessar. Lucas foi a abertura que eu fiz na semana passada. Foi Lucas? Foi, deixa eu ver aqui. Aqui fala do nascimento de Jesus. E quando Jesus nasce e é colocado na manjedoura, aqui fala assim no 13, ó, Lucas 2:13. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvaram a Deus entoando: glória a Deus no mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele foi, né? 100% homem nessa terra. E quando ele nasce, quando ele é colocado naquela manjedoura, a palavra de Deus vai falar que um anjo e um exército celestial veio adorar, veio receber a Deus na terra. Ou seja, Deus ele é adorado no céu, Deus ele é adorado na terra. E quando ele veio para a terra, quando ele deixou a sua majestade por causa de nós, ele chega aqui na terra, os anjos vêm e faz o devido louvor e adoração. Amém? Então Deus, queridos, ele gosta de ser adorado, ele gosta de ser louvado. Seja coletivamente, como nós fazemos no início de culto, um show gospel,
seja individualmente, você no seu carro, dirigindo indo para o trabalho, você fazendo uma caminhada, ouvindo um louvor, louvando a Ele, indo ao trabalho, seja como igreja. Jesus, Deus gosta que adore, e que adore em espírito e em verdade. Então podemos louvar a Deus de muitas formas, igual eu falei, através de palavras, ações, gestos, exemplo, sendo um exemplo de cristão. Já falei de ofertar, já falei de dizimar também, é um instrumento. Falei que coletivamente, individualmente. Então tudo isso que eu falei é uma forma de adorar a Deus. Vamos lá em Mateus 4:10. Tá pertinho. Vou pegar o 9 para a gente dar a introdução. Ó. E propôs a Jesus, aqui Satanás. Aqui é quando Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto, ele é tentado no deserto por 40 dias. E fala assim, ó, o 9. E propôs a Jesus, Satanás propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Outras traduções, só a Ele prestará culto. Satanás, ele anda neste mundo procurando adoradores para ele. Sabe por quê? Porque ele quer se parecer com Deus. Ele não se parece com Deus. Ele quer que o adore igual os anjos celestiais adoram a Deus. Ele quer ser adorado igual nós adoramos a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que somente a Deus prestareis um culto, somente a Deus você adorareis. Então assim, não tem como nós adorarmos dois senhores. É somente um. E a palavra de Deus nos fala que é para adorar somente a Deus. O problema é que nós não, né? O problema é que a grande massa tem adorado a Deus. Eu adoro a Deus do meu jeito. Eu adoro a Deus, pois Ele vai entender a forma que eu adoro. Sim, Deus entende. Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Mas, queridos, nós temos que entender que Deus não quer receber qualquer adoração. Deus ele não quer receber qualquer louvor. Ele não quer receber um louvor da boca para fora. Sabe? Deus ele quer receber um louvor de coração. Ele quer receber um louvor sincero. Um louvor do fundo da alma. Deixa eu achar o versículo. Atos 16, 25. Sabe? Tem muitas pessoas falando que eu adoro a Deus, aleluia, Senhor, obrigado, Jesus. Tu és adorado, Deus. E vira as costas e volta para as práticas pecaminosas do mundo. Às vezes está dentro do carro ouvindo um louvor. E desce do carro e começa a ouvir aquelas músicas mundanas que passam na porta da loja e começa a cantar aquelas músicas mundanas que está tocando naquela loja. Nós temos que entender que nós adoramos um Deus, que nós servimos um Deus, que Ele quer que nós adoremos Ele, em espírito e em verdade. Então não tem como, queridos, a gente adorar dois senhores. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora a Deus. Não tem outra opção. Aleluia. Depois eu acho aqui, irmãos. Vamos adiantar. Então aqui, Jesus ele foi tentado no deserto, porque Satanás queria
que ele o adorasse. O que Satanás faz? Ele vai no mais alto monte e mostra para Jesus todos os reinos. O que Satanás mostra para Jesus? Todos os reinos, o quê? Coisas mundanas, coisas desta terra. Fala, olha Jesus, olha tudo isso. Tudo isso eu te dou, se você se prostrar diante a mim. Ele ofereceu coisas terrenas. É isso que Satanás oferece para a gente. Coisas terrenas. Satanás não oferece nada do reino de Deus. Pois quem oferece coisas do reino de Deus é somente a Deus. Só que Satanás se esqueceu que quem que foi o Criador? Que nós vemos em Salmos. De tudo. De todos os seres viventes. De tudo o que existe nessa face da terra. Tudo foi criado por Deus. Embora Deus estava em forma de homem, ele foi tentado das mesmas formas que nós somos tentados. Jesus, queridos, quando você discorre todos os evangelhos, Jesus deixa uma grande lição para a gente. Você sempre vai ver Jesus, quando ele acaba de ministrar, quando ele acaba de sair de um lugar, e retirando-se, Jesus foi a um lugar para orar a Deus. Jesus estava em constante oração a Deus. A cabeça da gente buga porque se Deus é 100% Deus e 100% homem, como Deus estava orando a Deus mesmo, como Deus estava buscando a Deus mesmo, tem coisas que a gente não vai, nossa mente é limitada e nós não vamos conseguir entender. Mas Jesus, ele deixou um grande legado, uma grande lição para nós. Ele estava em constante oração. Antes de ir para a cruz do Calvário, Jesus se retira para orar. Na aflição, na angústia que ele estava. A Bíblia vai falar que ele estava, sabe, a alma estava... E ele se retira para orar com mais 3 discípulos. Então o que nós aprendemos? Que a oração, essa constante oração, constância, essa constante oração para com Deus, esse constante, sabe, estar sempre na presença de Deus, afasta toda situação, nos brinda a armadura de Deus, é isso que nos faz, nos reveste. Então estar em constante oração, estar em constante adoração, estar em constante louvor, sabe, estar sempre conectado às coisas do reino. Isso nos brinda das setas do maligno. Isso nos brinda do ataque do inimigo. Queridos, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós nascemos novamente que Satanás não vai nos atentar, que ele vai nos deixar, ele não vai. Aí que ele se levanta. Já ouviu um testemunho assim que, nossa, pastor que mais ouve, né? Nossa, pastor, depois que eu me converti, depois que eu nasci de novo, depois que eu passei pelas águas, nossa, nada dá certo na minha vida. Nada dá certo. Financeiramente, no vermelho, mais que vermelho. Mais que vermelho. Antes de Jesus eu estava ali, 0-0. 0-0 é bom, irmãos. Você está 0 com 0 é 0. Mas eu não tenho, mas também não devo, né? Muitos falam assim, 0-0 é ruim. Não, 0-0 é bom, sinal que você está conseguindo administrar os recursos que chegam até a sua mão. O problema é quando está negativo. Agora, se é positivo, então é melhor ainda, né? Aí, difícil, né? Na área sentimental, eu e minha esposa, se nós brigávamos um pouquinho, agora nós brigamos o dobro. Eu falo A, ela fala A ao quadrado. Se eu falar B, então, eu durmo numa casinha do cachorro. Meus filhos, meu Deus do céu, não me obedecem mais. Né? Exagerando. Mas é, queridos, por quê? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. Nós ainda não estamos embasados, nós não estamos ainda alicerçados na palavra de Deus.
Satanás, ele vê aquela brecha, aquela oportunidade que ele está começando a caminhar agora. É uma ótima oportunidade para mim. Ele nem entrou no caminho ainda. Ele está aqui, ó, na porta. Passou pela porta. Ele está pertinho da porta aqui ainda. Então, Satanás, ele... Por quê? A gente não está alicerçado ainda. A gente não viveu ainda, sabe? Experiências, às vezes pode ter mais assim, sabe, mais a fundo com Deus. A gente não está ali naquele devocional, aquela oração constante. Tudo é novo para a gente. Eu falo porque eu me converti. Quando eu converti, graças a Deus, Deus gerou uma fome em mim tão grande, e até hoje, pela palavra de Deus. Eu lembro como hoje, a primeira escola dominical, que eu fui participar, Robertão, pastor Cício, lá na outra igreja ainda, fui ler o meu primeiro versículo, fui entender o que era uma escola bíblica dominical. Irmãos, como a escola bíblica foi rica, como ela é rica, sabe? Quão da presença de Deus, o quão a gente aprende de Deus. Um pouquinho a cada domingo. Nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. Porque para nós tudo é novo. E um pouquinho de cada vez. Queira aprender a Bíblia do dia para a noite. Um capítulo por dia. Por isso que sempre insistimos, os pastores principalmente, leitura bíblica. Não consegue ler 4, lê 2. Não consegue ler 2, lê 1. Né? Hoje nós temos no grupo de louvor, cada dia lê um salmo. É para ler, né, Roberto? Mas estamos no Salmos 48, vai para 49. Mas estamos indo. Temos a leitura diária, estamos lendo todos os evangelhos. Já estamos em Lucas. Tá passando Lucas, né? É que eu tô 2 áudios atrás. Não, estamos em Lucas ainda. Estamos em Lucas. E assim vai, irmãos. Não consegue ler? Vamos ouvir. Não consegue, sabe, sentar, porque a atividade do dia a dia não me permite que eu sente aquele momento. Eu que falo lá em casa, a gente comprou um sofá lá, eu nem consigo sentar no sofá. E mais, aproveitei as meninas, né? Eu queria sentar, sabe, abrir minha Bíblia ali e ler, não consigo, aí eu ouço. Então assim, não deixe as coisas do dia a dia tirar da presença de Deus. Não deixe as coisas do dia a dia te afastar das escrituras de Deus. Amém? Vamos continuar, senão a gente não finaliza. Mas no começo, quando eu comecei a pregar, eu tinha muito isso. Eu preparava o esboço de pregação e eu queria chegar ao final, passar aquilo que tinha, a Espírito Santo tinha me falado, mas, queridos, às vezes nem sempre é da forma que nós... Hoje eu uso o celular, né, mais facilitado. Antes eu escrevia, eu gosto de escrever porque escrever força mais, você enfatiza mais, você consegue absorver mais. Eu sou assim. Para mim, absorver bem o conteúdo, eu tenho que escrever. Por escola dominical, eu vivi escrevendo. Eu tenho 3 cadernos escritos lá, pastor Cício. 3 cadernos. Só de escola bíblica dominical. Porque força a minha mente, eu gravo mais. E hoje eu vou para o celular, né? A Bíblia, queridos, ela está cheia e repleta, né, de versículos que nos induzem a adorar a Deus. Eu vou ler aqui, para os irmãos ficarem indo e vindo, mas o Salmo 145, quando a gente voltasse um pouquinho, nós estávamos no 148, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Aqui o salmista, ele convida, né? Tem vários versículos que nos convidam a estar sempre em constância, sempre em oração, sempre em adoração, sempre louvor a Deus. Então, eu te exaltarei, ó Deus, meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cris, né? Vou ler aqui, para todos sempre, séculos dos séculos e para sempre, é a eternidade.
As pessoas, elas não querem adorar a Deus nessa terra. Elas não querem servir a Deus nesta terra. Mas eles querem passar a eternidade com Deus. Vai explicar isso? Se nós queremos passar uma eternidade para com Deus, nós temos que adorar a Deus e louvar a Deus nesta terra, nesta vida. Como que eu quero adorar a Deus? Como que eu quero passar uma eternidade com Deus? E aí a mente da gente buga novamente o que é uma eternidade. Nós não conseguimos, sabe? A mente não consegue, na nossa mente, não consegue ver isso. Mas as escrituras nos ensinam, mas assim, nossa mente é limitada. Conseguimos entender o que é uma eternidade. Já me preocupo que nossa uma eternidade, eu sei que é uma coisa infinita. Mas como que é? Como é que vai ser isso? Não sei se vocês nunca se perguntaram, mas fique imaginando, né? Nós sabemos que nós estaremos todos os dias com o Senhor Jesus. Mas a mente, nossa mente aqui ainda não, a minha pelo menos, sabe? Então aqui o salmista, ele fala o quê? Eu bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para o sempre. Então, ou seja, uma eternidade. Salmos 96, 4, 5. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor, mais temível que todos os deuses. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Olha o salmista nos deixando uma receitinha aí. Adorar a Deus, louvar a Deus continuamente. Todo ser humano nasce, né? Eu já falei, inclinado para adorar, para se prostrar, né? A adorar alguma coisa. A pergunta, né, que eu fiz assim: o que nós temos adorado nos nossos dia a dias? O que nós temos venerado nessa terra que nos afasta de Deus? Eu escrevi várias coisas aqui, queridos. Aí vai ter pessoas que, nossa, tem uma paixão pela casa, uma veneração pela casa, que a casa tem que estar sempre perfeita, tem que estar sempre, sabe? Tem outros que eu já fiz muito isso, viu? Carro, eu fui muito fanático por carro. Carro eu lavava de manhã, de tarde, de noite, se deixasse. Eu deixava o carro em algum lugar e toda hora eu ia lá ver se ele estava lá ainda. Aí ontem nós fomos na escola das meninas, na Laura, teve um evento lá. E nós chegamos lá, acho que era 11 horas, e já era 3 horas da tarde. Ela falou assim: nossa, você não foi ver o carro nenhuma vez ainda? Eu falei: pra quê? É pra estar lá. Mas se não tiver lá? Eu falei: se não tiver lá, mas é pra estar lá. Mas, querido, por quê? Outrora, eu era super preocupado, porque eu via o carro como, nossa, eu venerava ele. O carro pra mim, nossa, se eu não tivesse o carro, se o meu carro não tivesse limpo, se o meu carro, sabe, se eu chegasse no lugar e visse meu carro sujo, né? Outros, o emprego, outros, o dinheiro, sabe? Tudo isso são os prazeres terrenos que nos afasta, que nos distancia de Deus. Então, assim, às vezes é bom a gente fazer, como a gente trabalha na área da liderança, a gente sempre é convidado, né? A gente está sempre fazendo cursos. E nessa longa caminhada aí, já anos e anos nessa área, né? Todos os cursos que a gente participa, né? O pastor Cícero, sabe? A gente sempre é convidado a fazer uma reflexão do nosso dia, né? Mas eu vim aprendendo ao longo dos dias, não é só porque nós atuamos nessa área, mas assim, sempre quando nós deitarmos a cabeça no travesseiro, e isso é muito difícil a gente fazer, a gente sempre fazer uma retrospectiva de como foi o dia. Onde eu errei, onde eu pequei, onde eu falei com o Senhor. Vamos trazer para a área do cristão. Onde eu falei com Deus. Ô Senhor, onde eu falei, Pai? Espírito Santo, hoje não consegui ler nenhuma palavra da Bíblia, nenhuma letra da Bíblia.
Hoje eu não consegui prestar nenhum louvor, não veio nenhum momento do meu dia eu louvei a Deus, né? Então a gente fazer essa reflexão, isso nos ajuda a, no outro dia, com a misericórdia de Deus, pois a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, a gente ser diferente com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos filhos, com os colegas de trabalho, né? E principalmente com Deus, né? Então, que nós falhamos num dia anterior, que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Ontem fui assim, assim, assado, hoje eu quero ser diferente. Transforma-me, renova-me, guia-me, né? Eu sempre, quando eu não esqueço, quando eu lembro, quando eu saio de casa, tem uma oração que a pastora Thelma ensinou, a gente sempre ensinou a orar uma vez, sempre quando eu for sair de casa, e sempre que eu oro ela: Senhor, vencer meu olhar, vencer meu ouvir, vencer meu falar, sabe, meu agir. Coloca sempre o Espírito Santo na frente, porque aí fora a gente ouve muitas coisas, muitas coisas torpes, muitas coisas, sabe, que não é do reino de Deus, e que se nós não tomar cuidado, isso entra no nosso interior, e se nós não estiver bem alicerçado ali, sabe, às vezes no falar, no decorrer do dia, a gente, na vida frenética do trabalho, a gente acaba falando coisas que, sabe, não deveria ter falado. Às vezes a gente acaba ofendendo as pessoas. Ao ver, a gente vê coisas e pensa. Por isso que o Espírito Santo tem que estar sempre, sabe, nos guiando, nos capacitando. Nós temos que estar sempre conectado, sempre pedindo: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, Espírito Santo. Por quê? Queridos, é muito fácil a gente se desviar. É muito fácil a gente, sabe? Por isso que a gente tem que estar sempre nessa constância com Deus. Sempre nessa constância. Culto, nossa, culto de novo, ouvir palavra, ouvir aquele irmão chato ficar falando de Deus lá. Eu já li o Salmo 148 não sei quantas vezes, eu já sei que Deus gosta de ser louvado, eu já sei que Deus gosta de ser adorado. Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que... Porque isso te fortalece. Esse é o único tempo que realmente você tirou para Deus. Porque se você for fazer isso em casa, você vai se distrair com as outras coisas. Você vai começar a ouvir a pregação e já vai estar fazendo outra coisa lá do outro lado, não está nem ouvindo mais. A igreja falando amém, aleluia, sei amém, mas nem sei o que falou, mas entendeu? Então, essa constância de culto, estar sempre buscando a Deus, estar indo num grupo de comunhão em casa, é uma maneira de sempre a gente estar buscando a palavra de Deus, sempre estar nos, sabe? E sempre Deus fala conosco, querido, como Deus falou conosco ontem. Que palavra abençoada, que palavra, sabe? E sempre fala. Não tem como a gente vir no culto e falar, sumiu as duas, e falar para que a gente não absorveu nada. E falar que o Espírito Santo não falou comigo. E falar assim, hoje o pregador não estava com unção. Querido, se nós pregamos a palavra de Deus, se nós falamos o que está escrito aqui, explicamos o que está escrito aqui na palavra de Deus, não tem como Deus não falar conosco. Amém? O relógio já avança. Então, ao louvar e adorar a Deus, eu coloquei alguns tópicos. Então, primeiramente, ao louvar e adorar a Deus, nós reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas. Cada vez que estamos louvando a Deus, nós reconhecemos o poder dele. Então, quando nós louvamos a Deus, estamos reconhecendo que seus feitos em nossas vidas são maravilhosos e não poderiam ter acontecido senão por sua generosidade e sua misericórdia. Pela misericórdia de Deus. Olha o Salmo 150
2 diz: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Queridos, tudo isso está escrito na Bíblia. Se nós sentarmos e escrevermos, assim, ó, hoje eu não vou falar nada que não esteja escrito na Bíblia. Você faz uma pregação inteira somente com versículos e vai indo, sem uma palavra, somente o que está escrito na Bíblia. Segunda, fomos criados para louvar a Deus. O ser humano foi criado para louvar o nome de Deus, e tudo que ele criou foi criado para seu louvor. Acabamos de ler, né? Salmos 148. Olha o que Efésios 1:5-6 diz, ó. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Toda a criação deve louvar ao Criador. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Esse é o Salmo 150. Ele termina: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Ó, João também nos revela que Deus busca o que os adoram em espírito e em verdade. Achei, João 4:23. Só seguiu a linha de raciocínio, tá vendo? Fala assim, ó: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Amém? Então devemos apresentar um culto racional a Deus. Um culto. Então, ó, na carta de Paulo aos Romanos, podemos ler que Deus espera de nós no culto racional, ou seja, conscientes daquilo que estamos fazendo. Quer cantemos, quer dancemos ou louvemos, de qualquer outra forma, devemos fazer isso consciente que estamos fazendo, não motivados por emoções passageiras, mas estamos fazendo para Deus. Ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, irmãos, ele fala, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, de corpo e alma, sabe? Deus, ele quer receber adoração, sabe? Adoração sincera, adoração do fundo da alma, igual eu já falei. O ponto 4 eu coloquei assim, ó: porque o Senhor nos ordena a adorá-lo. A palavra de Deus, né, nos mostra isso. Então, a palavra de Deus nos ensina que é dever de todo cristão render louvor e adoração a Deus a todo tempo. Ó, Crônicas 16:29. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante a ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvamos a Deus pelos seus feitos, pela sua misericórdia, ou simplesmente por ser o único Deus que existe e o Senhor que deve ser adorado. Só vou ler mais esses aqui, ó. Apocalipse 14:7. Vocês já estavam conversando, queridos, e tem pessoas, quando você fala de Apocalipse, né, irmã? Você leu o Apocalipse? Você é louco. Eu não quero saber o que tem nos fins dos tempos. Queridos, se nós não sabemos, não saber, né, o que está vindo nos fins dos tempos, como nós vamos se preparar então? Como nós vamos buscar a Deus? Né? Mas Apocalipse diz assim, ó: dizendo a uma grande voz: temei a Deus e dai-lhe a glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas.
Se a gente vai de Gênesis a Apocalipse, Salmos, Gênesis, Crônicas, Efésios, os Evangelhos, sempre vai ter um versículo que nos direcione. Sempre vai ter um versículo que fale que o Deus foi um Deus criador dos céus e da terra. Ele criou tudo, Ele fez tudo. A Ele seja dada toda a honra, a Ele seja dada toda a glória. Amém? Vamos avançar aqui. A gente finalizar agora aqui, ó. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no seu firmamento do seu poder. Então, queridos, nesta manhã nós falamos um pouquinho de adoração a Deus. Nós falamos um pouquinho de estar sempre conectados ao Senhor. E nós aprendemos, e a palavra de Deus nos revelou nos ensinou que a adoração é uma maneira, uma forma de nos aproximarmos de Deus. Às vezes nós não queremos orar, nós não somos bons nas palavras. O que Deus vai achar? O que Deus vai falar? Louve. Coloca um louvor. Comece a adorar. Olha o louvor de fundo. Quão lindo, quão maravilhoso é o Senhor. Sabe? Isso nos conecta com Deus. E o mais interessante, o mais gostoso, que quanto mais nós praticamos isso, quanto mais nós fazemos isso, quanto mais nós estamos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós estamos envolvidos no reino de Deus, nas coisas de Deus, mais parecidos e mais semelhantes nós ficamos de Deus. Amém? Então que nessa manhã nós saímos daqui um pouquinho mais, né, cheios, um pouquinho mais com vontade de buscar a Deus. Os pequenos minutos, sabe? Já falei aqui. E às vezes aquele minuto. Ai, nossa Senhor, eu tenho apenas 3 minutinhos aqui, sabe, queridos? Às vezes 3 minutinhos na presença do Senhor faz tanta diferença no seu dia, sabe? Livramentos, coisas que você fala assim, por pouco. Foi por pouco, queridos. Foi Deus. Eu vou trabalhar quando eu volto de madrugada. Sempre acontece alguma coisa, né? Aí você, é por pouco. Não foi por pouco. Sempre tem um animal. Sempre que é animal, né? Na verdade eu sei, mas tem que passar na frente do carro, né? Na verdade, queridos, não é o animal que está no lugar errado, é a rodovia, né, que está ali no meio das vegetações. O animal não tem culpa. E outra, tem a questão do farol, que o farol, quando bate no animal, ele cega ele, porque ele faz o quê? Correr. Mas, queridos, quantas e quantas vezes, inúmeras vezes, Deus me livrou de um acidente, um animal passar na frente do carro e você fala, Senhor, obrigado. Na hora não, né? Na hora você, misericórdia, a gente começa a tremer, mas assim, depois, obrigado, Jesus, pelo livramento. Obrigado, Senhor. Às vezes foi aqueles 5 minutos que você ajoelhou seu joelho e pediu para Deus, sabe? Então assim, não desperdice nenhum minuto, sabe, da presença de Deus. Se foi 1 minuto, mas que seja aquele minuto, sabe, para Deus. Amém? Vamos ficar em pé, adorar, vamos fazer uma oração. Aleluia. Tu és adorado, Jesus. Vai falando com Deus, irmãos. Vai falando com Ele. Fala para Ele porque você veio aqui nessa manhã. Sabe? Abre seu coração. Mas o Senhor já sabe, Ele sabe tudo que eu penso. O Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, então Ele sabe por onde eu vou andar, e lá também Ele vai estar. O Senhor é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Deus quer ouvir, sabe, você falando para Ele. Deus quer ouvir você pedindo para Ele.
Peça. Pode pedir. Deus manda dizer que Ele está com os ouvidos abertos esta manhã, para ouvir o seu pedido, para ouvir o seu clamor. E não há nada impossível para Deus. Nada. Como nós aprendemos aqui nessa manhã, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo. Ele nos criou. Ele conhece cada artéria, cada veia, cada pedacinho do seu corpo. Então, o mais profundo do seu ser Ele conhece. Porque foi Ele que nos criou. Então, peça. Não saia daqui sem pedir. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Estarmos na Tua casa, estar na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pois a Tua presença é real nesse lugar. É real nesse lugar. Nós sentimos desde ao chegar. Estamos sentindo novamente. Sim, Espírito Santo. O Senhor é livre para fazer, para operar. Então nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pois a Tua misericórdia se renovou nessa manhã novamente. E graças à Sua misericórdia, nós podemos nos levantar, nós podemos nos arrumar, nós podemos, sair de casa e nos locomover até aqui. O Senhor nos deu saúde. Obrigado, Pai, por nossa saúde. Obrigado, Senhor Jesus. Espírito Santo, faça um milagre. Se for necessário, faça um milagre. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós queremos somente a Ti adorar, somente a Ti prestar um culto, Deus. E prestaremos. E prestaremos. Eu, Senhor, prestarei todos os dias da minha vida louvor a Ti, um culto a Ti. Não deixa, Senhor, que jamais essa chama se apague. Que jamais essa fome por Ti se apague. Aumente cada vez mais a fome, aumente cada vez mais a sede por Ti, Senhor Jesus. É o que te pedimos essa manhã, Deus. Derrama do Teu Espírito. Derrama, Senhor. Derrama, Deus. Queremos sentir a Tua presença, queremos, ser confortados. Pega no colo, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Aleluias. Te amamos, Deus. Te louvamos. E somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Assim seja, né? Toda a honra, toda a glória, sempre a Deus. Vai dar a bênção final, pastor? Eu? Amém. Obrigado para quem nos acompanhou de casa, para quem vai nos acompanhar. Que Deus te abençoe grandemente. Jesus, Ele é o único caminho. Não há outro. O mundo oferece várias portas, vários caminhos. A palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti sua face de amor e te conceda a paz. Um ótimo dia abençoado, uma ótima semana. Vá em paz. Deus abençoe. Amém?